Aleluia, glória a Jesus. Segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025, e o ano está passando. Jesus está às portas. Vamos nos preparar, porque o nosso Redentor vive e ele se levantará em nosso favor. Amém. Glória a Deus. Palavras do nosso amado Jó, que está escrito no livro de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa ele se levantará. Nós cremos que nosso Senhor está às portas e voltará logo. Queridos amados, nós estamos estudando o livro de Juízes. Você que pode, conhece alguém, compartilhe, chame para estar aqui com a gente. Arrume o seu cantinho que a gente sempre fala. Vamos despertar, bebe uma água, passa uma água no rosto, toma um café e vamos nós, amém? Glória a Jesus. Abre lá a sua Bíblia, Juízes capítulo 6. Você que gosta de anotar, já pode pegar suas anotações. Essas aqui são as anotações que eu faço. Vou botar aqui na tela para gente. E você também vai poder acompanhar. Gideão, vamos falar sobre o nosso querido amado Gideão, juiz. Encerramos Débora, na semana passada, falamos 2 vezes sobre Débora, 2 segundas-feiras. Gideão vai durar mais do que 2 vezes, porque Juízes fala sobre Gideão até o capítulo 8, sim. São dois capítulos 6, o 7 e o 8. São 3 capítulos falando sobre Gideão. Então a gente vai levar um pouquinho mais do que uma segunda-feira só. Abra sua Bíblia, vamos orar? Senhor, nessa noite eu quero agradecer pela tua presença, a oportunidade de estudar a tua palavra, de ter a tua palavra em mãos, Senhor, de ter esse acesso de estudo para entendimento. Eu quero lhe agradecer por cada vida que tem estado conosco, desperta-nos nesse tempo, nos faz atentos. Pai, perdoa os nossos pecados, são tantos. Senhor, limpa a nossa mente, tira todo o cansaço, renova as nossas forças, nos faz ter fome e sede da tua palavra nesta noite, nos traz entendimento, Pai. No nome de Jesus, entendimento que nos alimenta, que nos fortalece, entendimento que muda nosso comportamento, entendimento que sara as nossas emoções, entendimento, Senhor, que nos dá força para proclamar o Evangelho. No nome de Jesus, amém. Juízes 6, Gideão. Diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam, trazendo os seus animais, as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos dos seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas você
não me deram ouvidos. Até o versículo 10, por enquanto. A gente já vê aqui no começo do capítulo 6 que aquele ciclo continua. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim inicia o capítulo 6. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Lembrando que fazer o que o Senhor reprova é adorar a outros deuses, desobedecer a ordem do Senhor. O Senhor disse que eles não poderiam absorver a cultura de adorar a outros deuses que os povos da terra, aonde eles tinham que conquistar, que os povos tinham costume de adorar. Não podiam fazer isso. Então, quando nós vemos assim, e fizeram o que o Senhor reprova, é a desobediência e a idolatria. Aí fala o seguinte: durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. É menos tempo do que o tempo que Israel ficou sendo oprimido lá no capítulo 4, quando a gente falou sobre Débora, Baraque. Esse aqui é menos tempo. Só que apesar de ser menos tempo, a gente vai ver mais detalhes da história. Esse aqui, o que a gente chama de juiz maior, não porque ele tem mais forças ou porque ele é maior de tamanho, mas é porque tem mais detalhes do que aconteceu, tá? Então a gente chama de juiz maior. Segue aí, versículo 2 fala assim, ó: os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Os midianitas avançavam e eles oprimiram Israel de uma tal forma que Israel precisava ficar escondido nas montanhas. E tudo que Israel plantava, tudo que Israel preparava, tudo que Israel tinha, os midianitas vinham como Eles comparam o enxame de gafanhotos porque provavelmente aqui eles estão fazendo. Estão se lembrando lá do Êxodo, lembra das pragas, da praga dos gafanhotos que veio destruindo tudo? Então, aquele monte de soldados midianitas vem destruindo e levando tudo. Então, tudo que se plantava, tudo que se preparava, tudo que se construía, os inimigos vinham e tiravam. Vinham e destruíam. O que que a gente vai ver aqui? Aparece aqui quem são esses inimigos. Versículo 3 diz assim: sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Quem são esses inimigos? Quem são esses que estão invadindo ali e destruindo tudo que os israelitas tinham preparado? Quem são os midianitas? Midianitas, eles são dos povos de Midian, da cidade de Midian. Era uma região ao sudoeste de Israel habitada pelos descendentes de Midian, por isso chamado midianitas. Quem são esses Midian? Você vai falar assim, ok, minha irmã, descendente de Midian, mas quem é Midian? Midian é um dos filhos de Abraão. Vai lá na sua Bíblia, Gênesis capítulo 25, deixa marcadinho aí, Juízes, que a gente vai voltar. Pega uma caneta, um papel, alguma coisa, igual eu vou fazer aqui, marca. Vai lá, Gênesis 25. Quem é Midian? Da onde vem os midianitas? Gênesis 25, do 2 até o 4, que a gente vai ler. A gente aqui vai procurar saber quem são esses inimigos de Israel, tá? Por que que eles são inimigos? Por que que eles estão ali destruindo tudo? Gênesis 25, versículo 2 até o 4, diz o seguinte: ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joquizã, Median, Midian, Isbaque e Suá. Joquissã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letucitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Quem são os midianitas? São descendentes de Midian,
que é um dos filhos que Abraão teve com a sua concubina chamada Quetura. Então a gente está vendo que tem uma briga de família aqui, né? Nada novo. Eles são parentes, tá? Então os midianitas são descendentes dos filhos da concubina de Abraão chamada Quetura. Os midianitas também eles têm uma história que esses são os descendentes, mas Moisés vai se casar com a filha de um sacerdote midianita. Então, no passado, né, antes de Juízes, estava tudo ok, eles tinham um bom relacionamento. Vai lá em Êxodo capítulo 3. Então, a gente já sabe que os midianitas são descendentes de Abraão também. Êxodo capítulo 3, verso 1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Então, existia uma boa relação. Mas, mais para frente, a gente vai ver que os midianitas vão começar a ter problemas com o povo de Israel. Na frente, os midianitas vão ficar contra Israel e vão se juntar com os moabitas. Vão contratar Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão, aquele profeta corrupto, né? Que ele tenta amaldiçoar, amaldiçoar, amaldiçoar e não consegue amaldiçoar, porque ele fala: eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoa. Confere na sua Bíblia. Números. Então, até então, eles eram parentes, estava tudo bem. Até Moisés, né? Casa com a filha de um midianita. Números 22. Só que vai chegar uma hora que eles não vão estar assim tão de boa. Números 22, versículo 4 até o 7. Então, os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e estabeleceu-se perto de mim. Venho agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Não confunda esse Balaque com o Baraque. Lembra que eu estava trocando até da última vez? Eu estava chamando Baraque de Balaque, porque tem os nomes parecidos. Só que esse aqui não é o Baraque que a gente viu lá quando a gente falou sobre Débora, tá? Então aqui Balaque percebe que Israel é muito grande, fica assustado, então junta ele com os moabitas e quer ir contra Israel. Só que a guerra física eles estavam perdendo. Então ele entende o quê? Amaldiçoe. Peça para que Deus amaldiçoe em nome do Senhor, porque eu sei quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Aí o que, que vai acontecer agora em Juízes, no capítulo 6, eles vão oprimir, né? Que a gente está vendo aqui, Juízes 6, do 1 até o 2, eles vão oprimir Israel. Mas a gente viu aqui que tem os midianitas, mas também tem os amalequitas. Quem são os amalequitas? É um povo nômade ou seminômade, descendente de Esaú. O que é nômade ou seminômade? Nômade é pessoas que vivem sempre mudando, viviam em tendas e mudavam, não moravam como nós moramos em um local fixo. Seminômade é aquele que não se movimentava tanto, às vezes ficava fixo um tempo e depois mudava de lugar. Os amalequitas são descendentes de Esaú, que também é descendente de Abraão, né? E eles são associados com a região sudeste do Mar Morto. Eram, por tradição, inimigos de Israel. Por causa daquele problema dos irmãos, descendentes de Esaú, vai achar que
por tradição, tem que ser inimigo de Israel. Então a gente já entendeu aqui sobre dois inimigos. O que que acontece? Historicamente, a gente vai ver que Israel tinha conflitos com os midianitas. A gente vai ver aqui, a gente leu, mas vamos falar um pouco mais sobre esses conflitos. Yahvé, em algumas traduções está Yahvé, que é o nome de Deus. Na realidade, o nome de Deus na Bíblia, na escrita hebraica, ela não tem vogal, só tem alfabeto, né? Então supõe-se que seja o A e o E e fica com som de Yahvé. Mas a gente pode falar Deus, tá? Deus ordena que Israel trate os midianitas como adversários e os destrua por causa das tentativas dos midianitas de minar a adoração a Deus de Israel, a Deus em Israel. O que que acontece? Por que que Deus manda destruir os midianitas? Os midianitas vão conspirar, vão fazer de tudo para minar a adoração. Vão fazer de tudo para atrapalhar Israel de adorar ao Senhor. Vai levar o povo de Deus a pecar. Então o Senhor vai dizer: destrua. Por quê? Porque aqui, quando chega aqui em Juízes, o povo já tinha vivido isso que a gente vai ver agora. Então eles tinham que estar na lembrança de que eles não tinham disposição, eles não tinham força para enfrentar os inimigos que faziam eles adorarem a outros deuses. Muitas vezes a gente não tem forças para isso, então a gente precisa tirar. O pecado a gente tem que tirar, não dá para ter relação com o pecado, não dá para ter uma relação de boa vizinhança com o pecado. Então os midianitas, como a gente leu ali, eles vão conspirar com Moabe e pedir para Balaão amaldiçoar Israel. A gente falou quem são os midianitas, mas quem são os moabitas? Moabitas são os descendentes de Ló com a sua filha. Olha só, é um negócio bem complicado, né? A gente vê que o que aconteceu? Lembra? Sodoma e Gomorra. Ló foi tirado lá de Sodoma e Gomorra pelo anjo que o Senhor enviou, pelos anjos do Senhor. A mulher dele morre, vira estátua de sal. Ele consegue sair com suas filhas. As filhas, por algum motivo, a Bíblia não diz por quê, mas a gente percebe no decorrer da história, mesmo que não esteja escrito em letras grandes, que as filhas haviam absorvido uma cultura terrível, uma cultura pecaminosa, e elas entendem que precisam dar descendência aos seus pais, ao invés de saírem da caverna onde estavam, procurar vida em outro lugar, iniciar uma vida, ver se sobrou alguém. Vamos, e se não sobrasse ninguém, vamos, o que Deus vai fazer? Porque Deus sempre foi contra o incesto. O que que é o incesto? Relacionamento íntimo, sexual de pais com filhos. Seja pai com filha ou mãe com filho, essas coisas todas aí. Então, o nosso Deus não compactua com isso. Elas vêm com essa mente daquela cultura de Sodoma e Gomorra, embebedam seu pai e têm um relacionamento sexual com elas e engravidam. Os descendentes de uma das filhas é chamado de Moabitas. Então, os descendentes dos Moabitas, de Moabe, que são os Moabitas, juntam-se com os descendentes de Midian, que são os Midianitas, para ir contra Israel, que são os descendentes de Jacó. Então, ali está em números que a gente viu. Mais tarde, Cosbe, filha de um líder midianita, mantém relações sexuais com um homem simeonita. Este ato, no contexto de adoração a Baal em Peor, é considerado parte da contaminação espiritual mais ampla deliberadamente arquitetada pelos midianitas. Eu quero que a gente entenda o tamanho do problema que é se relacionar com midianita. A gente já viu que eles se uniram, fizeram uma coalizão com Moabe para destruir Israel. E o que que eles atacaram? A adoração, tá? Eles não atacaram
com soldados em guerra militarmente. Eles não atacaram militarmente. Eles atacam a adoração, atacam a fidelidade a Deus. É isso que o inimigo faz. O inimigo de nossas almas ataca a nossa fidelidade ao Senhor, ataca a nossa adoração. Ele quer minar o nosso culto, o nosso servir, o nosso amor ao Senhor, a nossa vida na palavra. É isso que o inimigo faz. O que vai acontecer? Eles já estavam com um problema terrível. Midianita já era um problema terrível. Quando chega em Números 25, a coisa fica muito pior. Vai lá para Números 25. O que você está vendo? O que a gente está entendendo aqui antes de seguir com a história de Gideão? Eles estavam sendo oprimidos por aqueles que eles teriam que ter destruído. Mais uma vez estavam sendo oprimidos. Por que Deus mandou que esses inimigos fossem expulsos? Nós estamos vendo o passado. O que eles haviam feito para que o Senhor usasse Israel para punir os midianitas? O Senhor está usando Israel para punir os midianitas e também para ensinar Israel que não existe outro Deus. Tá, mas por que está usando para punir? Porque eles fizeram essas coisas. Para fechar o que os midianitas fizeram. Números capítulo 25. O título da minha Bíblia está assim: A adoração a Baal Peor. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas. Olha, mais uma vez, Moabe, os moabitas e midianitas juntos, tá? Que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração a Baal-peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Israel estava ali, era a geração que tinha saído do Egito. Moisés ainda estava vivo, tá? O que aconteceu? Como a história com Balaão não funcionou, eles chamaram um profeta para profetizar contra Israel, porque dizia: quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Só que a coisa não funcionou. Porque toda vez que ele tentava amaldiçoar, ele abençoava. Todas as vezes. O que acontece agora? Ok, não consigo amaldiçoar, então eu vou minar a fidelidade deles. Eu vou atacar a fidelidade de Israel. Vamos atacar a adoração. Eles enviaram mulheres moabitas para seduzir Israel, se envolver em relações sexuais imorais com o intuito de idolatria a um deus chamado Baal-peor. Quando a gente lê na Bíblia, fala assim: entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas que convidavam aos sacrifícios de seus deuses. Então, por exemplo, nós vamos ao culto, adoramos ao Senhor, participamos da ceia, temos o nosso culto cotidiano que a gente sabe como funciona. O que aconteceu ali? Essas mulheres moabitas convidaram, pegaram, chamaram os homens israelitas, seduziram eles cederam. E como é que era o culto feito a Baal-peor? Eram relações sexuais com intuito de adoração. Minha irmã, mas se essas relações sexuais não fossem com intuito de adoração, era imoralidade sexual da mesma forma. Mas assim, a coisa já é ruim sendo imoralidade sexual, ficou pior ainda, porque era para esse Deus chamado Baal-peor. Então, para satisfazer os impulsos sexuais, Israel cede e se envolve com essas mulheres. Olha o que acontece, versículo 4. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que, dentre os seus homens, se juntaram à adoração a Baal-peor.
então chama os líderes e fala que eles vão ter que pegar quem se envolveu naquilo e vão ter que morrer. Porque os líderes deveriam ter impedido isso de acontecer. O Senhor não tirou a responsabilidade deles. Versículo 6. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, ó, moabita midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que chorava à entrada da tenda do encontro. Então, olha o que esse cidadão tentou fazer. Um homem israelita pegou uma mulher que ele estava tendo alguma coisa com ela ali, né? Levou diante de Moisés, que estava ali na tenda do encontro, aonde o Senhor se apresentava. O pessoal estava tudo ali chorando, desesperado. Por quê? Porque estava tendo assassinato, estava matando, os líderes estavam matando. Ele, no intuito de se salvar, de salvar a mulher, de tentar conversar com Moisés, passa a mão na mulher, que ele estava tendo essa moralidade sexual, e leva lá diante da tenda do encontro. Versículo 7. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas, mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. Quando alguém se levantou com fúria para encerrar aquela bagunça, o Senhor honrou. A praga acabou. Os que estavam envolvidos estavam morrendo, e ainda tinha uma praga que o Senhor havia enviado. Esse Finéias, que ele é filho de Eleazar, ele era neto de Arão, ele era sacerdote por descendência, ele tem zelo pelo que é do Senhor, e para encerrar com aquilo, ele toma posição, pega a lança e enfia e mata os dois, arranca o problema ali de uma única vez. Agora, pula lá para o versículo 10, olha o que acontece. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que o meu zelo eu não os consumisse. Então, o Senhor também tem zelo por nós. Ele não deseja que a gente fique envolvido em pecado, em nenhum tipo de pecado. Aí, lá no final desse capítulo, diz assim, no versículo 16: O Senhor disse a Moisés: Tratem os midianitas como inimigo e matem-os, porque trataram vocês como inimigos quanto os enganaram no caso de Peor e de Cosbe, filha de um líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Então, essas são as razões pela qual o Senhor diz que tem que destruir os midianitas. Só que nós somos como somos. A gente resolve, né, fazer alianças que não deveríamos fazer. E essas alianças custam caro. Volta lá para Juízes 6. Então a gente já aprendeu quem são os midianitas, já sabe por que são inimigos. No versículo 11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então, faz na sua mente. Primeiro a gente viu aqui, um profeta aparece. Olha que interessante. Antes da gente voltar aqui para Gideão, para o anjo, né, do Senhor aparecendo para Gideão. Quando o profeta fala, ele chama a atenção. Eu tirei vocês da terra do Egito, falei para fazer assim, 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 assim. Por que vocês não fizeram? O Senhor deixa claro por que Israel está sendo oprimida. Por que estão oprimindo Israel? Não é porque Deus abandonou, é porque nós escolhemos o pecado.
Era o que havia acontecido. Mas o Senhor, mais uma vez, envia um profeta para abrir os olhos. Quando chega aqui que fala de Gideão, olha que interessante, fala aqui. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob o grande, a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Algumas traduções vai estar escrito carvalho de Ofra, mas era uma árvore. A gente já comentou aqui algumas vezes que naquela época algumas árvores eram pontos de adoração a deuses. Provavelmente o anjo senta ali para mostrar que isso aqui é uma árvore. Vocês estão adorando no lugar, isso aqui é uma árvore. Existia muita adoração em topo de monte, muita adoração a Baal, a Será, debaixo de árvore, por causa da sombra, por causa das frutas que davam. Então, o que a gente vai ver aqui, sempre em Juízes? A a tentativa de equilibrar a adoração a Deus e a adoração a outros deuses. A tentativa de fazer que tá tudo bem todo mundo viver junto, tá tudo bem adorar a Deus e adorar a outros, tá tudo bem ir para a igreja e pecar, tá tudo muito bem tomar ceia e se prostituir, tá tudo muito certo, cantar e mentir, ensinar a palavra e ter outro tipo de atitude, tá tudo bem, não tem problema, eu já fiz a minha parte na adoração. Deus está mostrando que não funciona desse jeito. Ele não aceita. Isso já é antigo. Juízes nos ensina isso claramente. O que acontece? O povo está sendo oprimido. Não tem nem aonde preparar o seu alimento. Quando você nem preparar os seus recursos. Quando a gente lê aqui, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo. Preste bem atenção, versículo 11. Num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Não se malhava trigo em tanque de prensar uvas. Tanque de prensar uvas é para prensar uvas, e o lugar de malhar trigo é a eira, chama de eira. Eu encontrei aqui uma foto. Vamos lá, vamos lá. Vai orando aí que vai dar certo, gente. Deixa eu fechar aqui e compartilhar para vocês aqui. Gideão estava malhando trigo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar alguma coisa aqui ou voltar. Vamos lá. Vocês já devem estar vendo um desenho aí. Mas eu quero ver esse aqui primeiro. Vamos ver esse aqui primeiro. Vocês estão vendo aí o que seria uma imagem, né? Um desenho que fizeram de como se malhava trigo, tá? Chamado esse chão, esse lugar de malhar trigo, a gente vê, eu acho que é em Marcos, que é chamado de eira. É o local que eles pegavam trigo que estava se trabalhando, espalhava no chão. E o trigo, ele lembra grão de arroz. Eu não sei quem já viu grão de arroz com casca. Eu, quando era criança, minha mãe, né, catava arroz. Às vezes o arroz vinha com casca e a gente tinha que separar. Esses grãozinhos, eles vêm com a casquinha, né? Sai ali, tem que todo fazer um trabalho. Então eles espalhavam. Conforme aquele grão seca, eles pegavam ali você está vendo que ele está com uma ferramenta na mão, que é como se fosse um garfo gigante, né? E ele está espalhando. E eles pegavam a pá e jogavam para o alto. O vento batia, a casca desse trigo era soprada para longe, e o trigo, que é mais pesado, os grãos caíam no chão. Então você pensa, era esse tipo de trabalho que Gideão estaria fazendo. Só que ele não está fazendo num lugar como esse. Por quê? Lembra que ele estava se escondendo, que o povo fazia tudo escondido porque os inimigos midianitas vinham destruir tudo? Então ele estava se escondendo para ter alguma coisa, né? Para poder ter o que comer, para poder ter algum recurso. Aonde que ele estava fazendo esse trabalho que a gente falou agora? Num tanque de pressar uvas, que é isso aqui. Mais ou menos isso aqui. Então aqui você tem o que seria um tanque de prensar uvas da época. As uvas ficavam, tá vendo esses dois homens aqui, essas duas pessoas,
né? Falei homens, mas não sei se são homens, parece ser, né? Essas duas pessoas aqui ficavam as uvas, eles amassavam com os pés e o suco da uva vai escorrendo e tinha todo um processo ali para fazer o vinho. Num local parecido com esse aí que você está vendo, é que Gideão estava cuidando do seu trigo. Então pensa, ele estava tendo um trabalho complicado aí, né? Porque para jogar para o alto, porque a gente está vendo aqui a imagem aberta, tá? Mas não quer dizer, eu não sei se provavelmente o tanque de prensar uvas ele deveria ter algum tipo de cobertura em cima, né? Para proteger de qualquer coisa. Então, ele tinha que pegar e fazer todo aquele trabalho que a gente viu na imagem anterior aqui no tanque de prensar uvas. Por que que ele estava fazendo isso? Por escolha? Não, ele estava se escondendo dos inimigos. Olha a opressão que Israel estava vivendo. Volta lá para sua Bíblia, versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Olha que interessante. A gente falou que antes apareceu um profeta, não foi? Falou assim: Olha, eu falei que vocês deviam fazer desse jeito. Por causa do pecado, vocês estão sendo oprimidos. Eu falei, o Senhor avisou. Aí, quando chega aqui, o que que Gideão faz? Se o Senhor é conosco, por que não está acontecendo com a gente isso? O profeta já tinha falado. No versículo anterior, o profeta já tinha falado. Mas ele está perguntando aqui para o anjo do Senhor. Segue, versículo 16. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Gideão aqui, a gente vê que ele está se comportando um pouco parecido com os antepassados. Ele está fazendo alguns questionamentos, né? Ele fala: como que eu vou fazer? Por quê? Por quê? Como a gente pergunta por quê, por quê, por quê? Mas olha que interessante como o anjo do Senhor fala com ele no versículo 14. No finalzinho do versículo 14, ele diz assim: Não sou eu quem está te enviando? Essa frase me lembra uma frase que o Senhor falou com Josué. O Senhor disse para Josué: não te enviei eu, tem de bom ânimo, né? Manda ele ir. O Senhor manda ele ir. É a frase muito parecida com a frase que o Senhor usou com Josué. E os argumentos que Gideão vai usando aqui, ele começa a dizer que ele é o menor, que ele não tem força, que ele é o menor da sua tribo, começa a argumentar. Lembra os argumentos que Moisés fez quando o Senhor chamou ele. Quando a gente lê isso aqui, a gente começa até a se animar, né? Gideão vai ser alguém que vai ser talvez parecido com Moisés e com Josué. Ele vai até se parecer em relação ao chamado como um libertador naquele momento. Mas mais na frente ele não vai se comportar como esses dois antepassados dele. O Senhor fala com ele
o Senhor que está falando aqui, e a gente vai observar durante a narrativa, nós entendemos que esse anjo que aparece, nós temos o entendimento que é o próprio Cristo pré-encarnado, é o Senhor, uma teofania, é o próprio Cristo aparecendo. Por quê? Porque a gente vai ver alguns detalhes. Primeiro, ele falou aqui parecido da mesma frase que o Senhor usou com Josué, né? Não sou eu que estou te enviando. O Senhor fala: com a força que você tem, vá liberar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o estou enviando? Aí ele diz: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Aí olha o que o anjo fala com ele. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Não está nem respondeu o anjo. Respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. As ordens dadas por ele é muito parecida com as ordens que Moisés recebeu, que Josué recebeu. 17. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dê-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. Gideão ainda não estava acreditando, então ele diz que vai ofertar ao Senhor. O Senhor não pede nenhuma oferta, o Senhor não pede nada a ele. Ele que chega e fala assim: fica aqui esperando, por favor, que eu vou lá preparar uma oferta. Versículo 19. 18, final, 19. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. Lembra que eu falei da árvore? Por isso que a gente precisa ficar prestando atenção nos detalhes. O anjo sentou-se ali na árvore. E agora ele vem fazer o sacrifício, né, trazer a oferta na árvore, sobre a árvore, quer dizer, embaixo da árvore. Versículo 20. E o anjo de Deus lhe disse: apanha a carne e os pães sem fermento, ponha-o sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Você vê que esse anjo aqui, ele recebe a oferta. Então, nós temos vários indícios, vários detalhes que fazem a gente ter a certeza de que era uma teofania. Era o próprio Cristo aparecendo ali no Antigo Testamento, uma aparição de Jesus, porque ele usa palavras que o Senhor, que o próprio Deus usou com Moisés, que usou com Josué. A gente viu aqui quando fala que o Senhor, né, que foi que apareceu para ele, o anjo do Senhor aceita a oferta e ainda queima, consome a oferta como um holocausto. Então, se não fosse Deus, se fosse um anjo, Gabriel, Miguel fosse um anjo, ele não aceitaria nenhum tipo de oferta e nenhum tipo de adoração. E você pode perceber aqui que Gideão, no versículo 22, no final ele fala: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Ele entra em desespero e acha que vai morrer. Quando a gente, né, a gente viu quando a gente lê os profetas que veem o Senhor, eles falam: ai de mim,
que vou perecendo porque vi o Senhor. Então, todo aquele que entende que viu o Senhor tem medo de morrer. Por que tem medo de morrer? Porque a gente já falou, o nosso Deus é santo e nós somos pecadores. Então, não dá para olhar para a santidade de Deus e não ser consumido. Só que o próprio Deus responde para ele: não tenha medo, você não morrerá. Então, a gente crê que o próprio Senhor apareceu aqui para Gideão. Mas isso vai ser suficiente para ele? Talvez não, né? Muitas coisas para a gente não são suficientes. Ah, o Senhor fala que não abandonou, o Senhor mostra que o problema é o pecado da adoração. O Senhor recebe a oferta de Gideão, chama Gideão, encoraja Gideão, como ele fez com tantos outros, mas a opção de confiar no Senhor e obedecer o Senhor ainda é de Gideão. Tá bom? Volta para sua Bíblia, versículo 24. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesitas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai. Preste atenção nisso. Aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Lembra que o problema é a adoração? Gideão foi chamado para ser um libertador ali, um chefe militar, aquele que o Senhor ia usar para libertar o povo. Só que para que fosse feito isso, ele precisava destruir o altar de adoração. Mas tem um problema, o altar de adoração estava na família dele. Nenhum lugar melhor para fazer isso do que, né, começar do que dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa casa a gente tem que começar. O problema do altar estava dentro da casa de seu pai. E o Senhor, ele dá uma ordem aqui muito estranha. Ele diz assim: despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Então tinha um altar e tinha um poste sagrado ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor. Então destruiu e cortou o poste. Fez o altar para o Senhor, o seu Deus. No topo dessa elevação, ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Qual foi a madeira que foi usada como combustível para queimar o que Gideão ofereceu? A madeira do poste de Aserá. O Senhor manda destruir tudo ali, fazer um novo altar e ainda manda usar a madeira que era usado para adoração a Aserá, para atacar fogo ali no novilho. O nosso Deus, assim, eu diria que se a gente olhar assim, é quase um deboche, né? É Deus falar assim, isso daí não é nada. Eu vou usar essa madeira que vocês estão tanto adorando aí e vai queimar a oferta que vai ser feita para mim. Esse altar aí que tanto vocês adoram vão ser destruído e vai fazer um altar para mim. É assim que Deus faz. Uma coisa que também eu quero aqui voltar rápido, antes da gente seguir, é, por exemplo, o- muita gente fala assim, Gideão fez prova com o Senhor, né? O Senhor, Gideão viu ali, fez uma oferta e viu algo assim extraordinário de Deus acontecer, de pegar fogo e tal. Então eu quero isso, ver uma coisa importante para a gente deixar claro que eu esqueci de falar. A gente não vê na Bíblia isso acontecer mais nenhuma vez. O anjo do Senhor aparecer,
ele esticar o cajado, botar fogo ali na oferta e consumir a oferta. Não dessa forma. Então a gente não deve procurar viver uma coisa dessa. O Senhor agiu de alguma forma ali específica, tá? Com ele. Segue aí, versículo 27. Assim se Gideão chamou 10 de seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Olha que interessante. Gideão tinha 10 servos, então Gideão não era assim tão pobre de maré de si, né? Ele tinha servo, chama 10 servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não de dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela espada. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Naquela época, eles tinham o hábito de trocar o nome das pessoas, porque o nome tinha que ter um significado, tá? A gente viu aqui que eles ficaram revoltados. Como assim? Está destruindo o altar? Olha como a coisa estava tão absorvida pelo povo que o pai dele tinha um altar. Dentro de casa ele administrava o altar, o que que ele fazia. A gente não sabe aqui se na hora que tudo aconteceu o pai dele se deu conta de que Baal não era Deus, ou se o pai dele disse isso para poder defender o seu filho, com medo de que fossem matar Gideão. Mas ele disse uma verdade. Se Baal é Deus, Baal que resolva o problema. Ele que resolva com Gideão. Vocês vão matar Gideão por quê? Baal não é forte o suficiente para resolver? Então a gente não sabe se o pai dele se deu conta ou se o pai dele estava agindo apenas em favor do seu filho. Segue aí, versículo 33. Nesse meio tempo, todos os midianitas e amalequitas e outros povos. A gente viu moabitas, midianitas, agora aparecem os amalequitas e tem mais gente. Que vinham do leste, uniram-se os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. É importante a gente observar: o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. O Espírito de Deus agia no Antigo Testamento? Agia sim. Pessoas entendiam e criam em Deus. Sabiam quem era o Senhor. Muitos serviam ao Senhor. Pessoas que não têm nomes aqui na Bíblia, serviram ao Senhor. Pessoas, por exemplo, da época de Josué, que serviram ao Senhor ali. Pessoas até aqui no meio do povo de Deus no tempo de Juízes, alguns que com certeza o Senhor sempre deixa os seus remanescentes e os fiéis. Quem é que faz o nosso coração se voltar a Deus? É o Espírito Santo. Mas nós vemos um agir diferente do Espírito Santo aqui. Ele apodera-se de Gideão para que Gideão vença os seus inimigos. E a gente vê isso várias vezes no Antigo Testamento. O Espírito Santo se apodera de Saul
O Espírito Santo está sempre agindo através de Samuel. Samuel é cheio do Espírito Santo. Mas no Novo Testamento a gente vê o Espírito Santo habitando em nós todo o tempo. Cremos no batismo com o Espírito Santo, sim, mas o Espírito Santo está em nós. Todo aquele que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não damos conta de sermos transformados, a gente não se transforma a nós mesmos. O Espírito Santo é que trabalha em nós e nos transforma dia a dia em uma nova criatura. Por isso que nós precisamos ter mudança quando nós entendemos e não entregamos a nossa vida a Jesus. Quem entrega a vida a Jesus e continua vivendo a mesma vida, ele não entregou, o Espírito Santo não está nele, porque ele não está sendo convencido do pecado. E a palavra diz que o Espírito Santo é que convence do pecado. Se eu não estou sendo convencida de que eu sou pecadora, o Espírito Santo não está em mim. Então, a gente vê a diferença do agir do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Versículo 35. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-os às armas, e também a Asser, Zebulon e Naftali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: Quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei numa porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meio do meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água de orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: Não se acenda a tua ira contra mim. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. Alguns pegam essa passagem aqui e falam assim: eu posso ficar testando o Senhor. Isso que Gideão fez aqui, alguns querem muitas vezes comparar com Abraão falando com o Senhor. Se o Senhor, tiver 10 pessoas lá em Sodoma e Gomorra que forem justos, o Senhor mataria toda a cidade? Se tiver 20, ele diz, não. E se tiver 19, não. E Abraão vai argumentando com o Senhor ali, pedindo ao Senhor. Alguns querem comparar com Moisés quando pedia a favor do povo. Mas quando a gente vê aqui esse teste que Gideão faz, Gideão não está fazendo a favor de ninguém. O que Gideão está fazendo então, minha irmã? Apesar da gente ter lido que o Espírito Santo apoderou-se de Gideão, Gideão não deixou de ser quem ele era. O Espírito Santo apodera-se, mas o Espírito Santo não estava dentro dele para ir transformando ele. O medo, a insegurança, a falta de fé estava nele. O anjo do Senhor já tinha aparecido. A oferta que ele tinha dado já tinha sido queimada diante dos olhos dele. Ele ficou com medo de morrer porque ele disse: Eu vi o Senhor. O Espírito Santo apoderou-se dele e ainda assim ele estava querendo fazer teste. Por quê? Porque ele duvidava, porque ele estava com medo ainda. É um conselho para que a gente fique fazendo isso? Não. A gente precisa olhar isso aqui e ver exatamente o que está acontecendo. Eu preciso procurar aqui agir diferente de Gideão. Quantas vezes nós temos medo? Quantas vezes a gente não. O Senhor já falou, o Senhor já desenhou, o Senhor já falou na palavra, o Senhor falou no culto, o Senhor usou profeta, o Senhor já deu sonho, o Senhor já fez tudo e a gente continua pedindo mais sinais. Nós não precisamos pedir mais sinais, nós temos a cruz, nós temos a ressurreição de Jesus. Esse é o sinal. Aqui, Gideão está agindo como no Novo Testamento, lá em João, os fariseus viram para Jesus e falam assim: qual sinal você pode fazer para mostrar que você é filho de Deus? E Jesus responde: vocês não vão ver mais sinal nenhum.
Vocês vão ver um sinal agora parecido com o de Jonas. Só quando ele morresse e ressuscitasse dos mortos. Mas aqui o Senhor teve misericórdia de Gideão e fez o que ele pediu. Essa, esse jeito de agir é muito parecido com a gente. Muitos cristãos se perguntam se a exemplo de Gideão é correto ou necessário fazer testes para conhecer a vontade de Deus. A gente não precisa fazer teste para conhecer a vontade de Deus. Onde é que está a vontade de Deus? Está na palavra. Essa é a vontade de Deus, tá? Ah, eu amo Jesus, mas mas eu não concordo com a Bíblia. Mas como é que a gente vai saber o que Jesus quer? É pela palavra. A questão relevante é como Gideão termina. Não se o teste que fez deu resultado. É isso que a gente precisa observar. Não, minha irmã, mas o teste de Gideão aqui deu resultado. Lá na frente a gente vai ver que Gideão não vai terminar bem. O restante da história nos dirá se, no longo prazo, essas experiências transformaram ou não a vida de Gideão. As experiências precisam nos transformar. Viver experiência por experiência. Eu tive uma experiência extraordinária com Deus. Eu vi anjo, eu fui no céu, eu fui no inferno. Eu vi isso, eu vi aquilo. Mas se eu não tenho mudança, de que isso adiantou? Eu preciso ter mudança. A pessoa teve visões, tenho visões, profetas, mas experiências extraordinárias com Deus. É maravilhoso. Nós somos uma igreja que crê que os dons ainda continuam, que o Espírito Santo continua agindo com poder e autoridade ainda nos dias de hoje. Cremos que o Senhor usa a boca de pessoas como profetas nessa terra, sim. Mas isso não nos transforma. O que nos transforma? Permitir ser mudado pelo Espírito Santo. O Senhor é misericordioso. Então, em sua misericórdia, Deus pode escutar orações como a de Gideão. Mas isso em razão do propósito divino, que vai além da ocasião em si. Então, o Senhor pode até ouvir as minhas orações, mas é porque ele tem um propósito maior. Não é? Ele pode até responder aquele teste, sabe, que eu pedi, porque eu não tenho conhecimento, porque eu sou imaturo espiritualmente, sou novo na fé. Seja qual for o motivo, o Senhor decidiu responder porque ele é misericordioso. Mas isso é regra, é via de regra. Aí eu vou ficar testando Deus. Não, não leve. Lembra que o livro de Juízes é para nos ensinar, na maioria das vezes, como não agir e não como agir. Não como a forma certa, né? Mostra como a gente não deve agir. Gideão faz testes para confirmar o que o próprio Deus já lhe dissera mais uma vez. Ele testa, mas ele já tinha recebido a resposta. A incredulidade se disfarçou de piedade. Abraão e Sara, pelo menos, foram honestos. Quando Deus lhes deu a promessa de um filho, não acreditaram nela e começaram a rir. Eles foram claros, não acreditei. Como veremos no desenvolvimento dessa história, no tocante ao caráter, Gideão tirou pouco ou nenhum proveito da lã. Esse teste da lã só era para tirar a dúvida de Gideão, mas não vai mexer em nada no caráter dele. Por isso, todos os casos de piedade narrados em Juízes devem ser lidos com cuidado antes de concluirmos que são um convite a que sejam imitados. Nossa piedade sempre será imperfeita, mas há alguns exemplos melhores que outros. A impiedade do ser humano ela é imperfeita. A piedade do ser humano não funciona. Alguns são mais piedosos e outros não. Parece aqui que Gideão está sendo gente boa, né? Mas na frente a gente vai ver realmente quem Gideão vai se tornar. Minha irmã, mas por que Deus usa pessoas assim? Porque ele usa pessoas, porque o propósito dele vai ser alcançado. Amém? Glória a Deus. Segunda-feira que vem, se o Senhor nos permitir, nós estaremos estudando a vitória de Gideão sobre os midianitas. Ele vai vencer. Ele vai vencer. O Senhor vai dar vitória. Amém? Alguém deixou algum comentário?
Glória a Deus, amém. Elisete, amém. Vamos orar então? Glória a Jesus, aleluia. Senhor, Pai amado, nesta noite eu quero lhe agradecer pela tua palavra, porque o Senhor não esconde de nós os problemas, o Senhor não maquiou a história. Pai, eu quero lhe agradecer pela sua sinceridade, porque o Senhor é verdadeiro, o Senhor não mente, o Senhor não engana. Também quero lhe agradecer porque o Senhor usa pessoas falhas como Gideão e como eu, como nós. Obrigada, Senhor, porque a tua misericórdia, só a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Obrigada, Senhor, por nos usar, porque não somos melhores que Gideão. Quantas e quantas vezes o Senhor falou e fala e a gente ainda tem medo ou dúvida. Queremos testar, queremos provas e mais provas. Tira de nós, Senhor, nesta noite toda a incredulidade. Eu lhe peço, tira de mim, Senhor, sara a minha incredulidade. Como fez aquele homem, Senhor. Oh, Deus, cura-me da minha incredulidade. Coloca a fé que vem do alto, a fé que vem do Senhor em mim, uma fé perfeita, verdadeira, que só o Senhor pode me dar. Porque o que habita em mim, Senhor, é apenas incredulidade. A fé vem do Senhor. Aumenta a nossa fé nessa noite, Senhor. Tira de nós toda dúvida. Nos faz caminhar em fé diante daquilo que o Senhor já nos deu, diante daquilo que o Senhor nos ensina a obedecer, nos fortalece, nos faz perseverantes, Senhor. Nos ajuda a continuar caminhando, Senhor, nos teus caminhos. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos, Pai de glória, por cada vida nessa noite. Restaura e renova todas as forças, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, eu quero agradecer a Ana, o Anderson, a Débora, Helenice, Fernanda, Neuza, Vanessa, Rejane, glória a Deus, seja bem-vinda, aleluia. Dalila, Deus é bom, Dalila, aleluia. Elisete, pastora Simone, pastor Newton, missionária Tereza e presbítero Dionis. Gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês, renove as forças. Até segunda-feira. Fiquem com Deus.